tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um podcast da diretoria Leste 3, o nosso Leste 3 Pod. E hoje nós estamos aqui com a PEC Iliana, com a nossa convidada. A professora Marili da Silva Vieira, ela é pós-doutora pela Universidade de São Paulo, doutora e mestre em Educação e Psicologia da Educação pela PUC São Paulo, professora do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, líder do grupo de estudos e pesquisas interdisciplinares sobre currículo e sociedade, GEIPES, e membro do grupo de pesquisa CEPID, que é o grupo de pesquisa de contexto escolar, processos identitários da formação de professores e alunos da educação básica. Ela é membro da Cátedra Unesco, a cidade que educa e transforma. Atuou como pró-reitora de graduação e assuntos acadêmicos e como coordenadora pedagógica na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atuou também como diretora, coordenadora pedagógica e orientadora educacional na educação básica. Tem uma vasta experiência com artigos e livros publicados sobre formação de professores, currículo, gestão pedagógica, identidade profissional, cultura escolar e processos de ensino e aprendizagem. Diante de um currículo tão vasto, tão profundo, o que nos compete nesse momento, desde já é agradecer a sua presença aqui, que vai contribuir muito com a nossa formação e com a formação da rede. E deixar esse espaço para que você contribua conosco sobre o que você tem, o que você pensa sobre as finalidades educativas escolares, a formação identitária dos coordenadores, dos professores, os saberes envolvidos. E falando sobre isso, partindo das finalidades educativas escolares, das finalidades, quais seriam as principais? Bom, muito bom dia, Roberto, bom dia, Eliana, e bom dia aos nossos, como é que a gente fala? Telespectadores, professores, coordenadores, colegas que estão aí nos ouvindo. Muito obrigada pela apresentação. Eu acho que à medida que você vai falando, a gente vai se arrepiando, pensando, meu Deus do céu, quanto tempo a gente está trabalhando, né? Que eu comecei aos 5 anos de idade, então é por isso que tem tanto tempo assim. Mas eu realmente, Roberto, tenho uma paixão muito grande de tudo que você apresentou. Eu sou uma professora coordenadora pedagógica, no meu sangue, né? Isso está comigo desde o início da minha carreira. A atuação na parte de gestão pedagógica, seja de educação básica, seja no ensino superior. É algo que eu amo fazer e que eu comecei primeiro na prática, para depois começar a estudar a respeito. Então, tenho um carinho muito grande. Você perguntou sobre finalidades educativas. Não, deixa eu ainda fazer. Eu estou também participando agora, recentemente, de uma pesquisa nacional sobre a formação dos pedagogos, como é que está sendo estruturado o currículo de formação dos pedagogos aqui no Brasil. Eu estou trabalhando com a região de São Paulo e em parceria ou apoiando o coordenador da região Sudeste. Então, é uma pesquisa nacional ligada à Rede Nacional de Pedagogia e eu estou muito feliz com esse trabalho também e eu acho que aos poucos a gente vai conseguir trazer, inclusive, para essa discussão nossa das finalidades educativas que a gente faz no CEPID e no GEIPES. Quais são as principais finalidades educativas escolares, né? Nós no grupo CEPID acabamos de lançar um livro, né, Profissionais da Educação do Século XXI, Desafios e Perspectivas Atuais. O primeiro capítulo fala sobre as finalidades educativas e nesse capítulo a gente entra nas questões, inclusive teóricas, quem são os teóricos que têm estudado isso fora do país e no país. No país, basicamente, de forma muito consistente, o professor José Carlos Libânio tem escrito muito a respeito das finalidades educativas escolares e o grupo da professora Vera Placo também tem escrito bastante. E é muito conflituoso, é muito polêmico quando a gente para pensar sobre quais são as finalidades educativas da escola, né? A pesquisa que nós fizemos justamente começou perguntando isso. Qual é a função da escola? Para que serve a escola? E a gente tem respostas diversas sobre o que a escola deveria fazer e sobre o que a escola efetivamente faz, mas dentre essas finalidades, nossa discussão tem apontado que a formação integral do ser humano é a finalidade principal e o trabalho com o conhecimento herdado, construído socialmente na sociedade. Então, a escola tem uma função de formar esse ser humano
para que ele continue se transformando e transformando a sociedade, mas tem também, e é uma função muito importante, a de trabalhar com conhecimentos que foram socialmente, historicamente construídos e que fazem parte da nossa herança humana. Então, o que nos torna humanos é essa capacidade de compartilhar conhecimentos, de compartilhar experiências, de criar soluções conjuntamente. Só que isso às vezes gera confusão, porque existem outras finalidades que até se desdobram, que estão vinculadas à ideia de formação integral e à ideia de formação para o conhecimento, que a gente estava falando mais cedo, né, que é a questão do acolhimento. A escola serve para acolher, mas o acolhimento, ele não é uma finalidade da escola, ele é um meio para eu alcançar a finalidade da escola. A escola tem que trabalhar com questões da diversidade, com o multiculturalismo, com o respeito ao próximo, com o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, com certeza, mas elas são derivadas ou elas estão sempre vinculadas ao conhecimento. Se eu não partir de um conhecimento e trabalhar com este conhecimento dentro da minha área de saber, conhecimentos que na área de história, na matemática, na geografia, se eu não conseguir fazer com que esses conhecimentos sejam trabalhados de uma maneira significativa, aí eu não alcanço as outras finalidades derivadas. Se eu começo pelas finalidades derivadas, nós vamos trabalhar habilidades socioemocionais, eu caio muitas vezes num vazio. Então, eu quero trabalhar a questão da democracia, ou do respeito ao próximo, ou da capacidade de ouvir o outro, princípios da democracia. Eu posso começar trabalhando a partir de um conceito, ou de um fato histórico, dentro da minha disciplina de história, ou dentro da biologia, na relação entre os seres vivos, e atribuir significado fazendo paralelos com os alunos em relação às questões cotidianas deles, das experiências deles. Mas eu não abro mão de trazer algo que no cotidiano deles, eles não vão ter acesso, que é esse conhecimento que está lá atrás, é esse conhecimento que está na base e que vai ajudá-lo a fundamentar o porquê que ele tem que respeitar o próximo, o porquê que a democracia é importante, em que momento ela começou, quais são as crises pelas quais ela passou, quais são os princípios, o que fundamenta. Então, eu não posso abrir mão disso. Em matemática, eu dei aula por alguns anos para contadores, administradores, engenheiros e economistas que já eram formados e queriam dar aula e tinha complementação pedagógica. Isso foi nos inícios dos anos 2000. E eu lembro que uma das coisas que a gente discutia muito é como dar significado à aprendizagem de matemática, que muitas vezes são regras, são números, são fórmulas. Como que eu trabalho isso, né? E eu era muito questionada. E eu sempre falo, alguém inventou a fórmula, alguém criou a regra. Eu posso dar início ao meu trabalho com uma fórmula, com uma regra, trabalhando com a história daquela pessoa que inventou que descobriu aquela fórmula, que descobriu aquela regra, que sistematizou aquele conhecimento. O que ela vivia? Quais eram os momentos que eles estavam vivendo naquele tempo? Como é que era a vida? Como é que eu situo e eu torno esse conhecimento efetivamente significativo? É porque eu consigo vincular, quando eu situo, mesmo que seja lá no passado, o meu aluno entende que, poxa, é um ser humano que tem fome, que tem mãe e pai, que tinha história, que tinha relações interpessoais, como eu. E aí ele se vincula com um pouquinho mais de facilidade naquele assunto para aprender. Então, entender que a finalidade da educação é a formação integral do homem. E a formação integral do homem perpassa ele entender a humanidade dele, vinculada a toda a história que a humanidade foi construindo por meio do conhecimento, por meio das regras, das teorias, dos fatos. Eu acho que dá outro sentido, né, para o meu trabalho, para o trabalho do coordenador, para o trabalho do professor. E eu acho que quando a gente pensa, né, nas finalidades, minha cabeça já vai, né?
Eu estou numa reunião com professores de 6º a 9º ano, né, no Fundamental 2º ciclo, e eles precisam desenvolver alguma coisa que seja conjunta, que não fique um ensino tão fragmentado para os alunos, apesar de termos aí as diferentes disciplinas. Por que não discutirmos juntos que períodos estão por trás dos assuntos que nós estamos trabalhando? Que autores, que pessoas que podemos trazer conjuntamente para fundamentar, para dar sentido, significado histórico e pessoal para esses conteúdos, né? Então, é isto. Tudo que você trouxe, né, me fez lembrar do texto que eu li. E eu achei bem interessante dessa pesquisa que vocês fizeram, né, a professora Vera Plá. Quando traz a diferença. E eu acho que isso é importante trazer principalmente para nós que somos professores do Estado, né? A diferença entre preparar o aluno para o mundo do trabalho e preparar o aluno para o trabalho. É isto. Eu acho que esta é uma questão delicada e sutil. E na nossa sociedade, a gente sabe que os nossos alunos, mal saindo aí, às vezes nem saindo do 2º ciclo, né? Precisam trabalhar. A gente sabe que eles precisam trabalhar e que, de alguma maneira, eles vão participar dessa renda familiar muitas vezes. Mas esse não é o fim, né? Eu não, e nem no ensino médio, eu não tenho que ter um aluno que tenha como sonho sair do ensino médio para trabalhar como ensacador no supermercado. Que ele possa trabalhar como ensacador, ou como caixa, ou como vendedor, é uma possibilidade. Agora, entender que eu vou fazer isso porque é um meio de eu alcançar o meu sonho maior, é diferente. E para eu ter um sonho maior, para eu viver utopias, né, para eu poder experimentar, sonhar, eu tenho que entrar em contato com esse conhecimento que vai além de aprender habilidades, de aprender a fazer a conta, de aprender a resolver o problema matemático. Eu tenho que... E eu acho sim, né, Eliana, nós temos uma orientação curricular que é focada em competências, com uma terminologia, muitas vezes, uma ênfase na terminologia das habilidades muito forte. Mas nós precisamos lembrar que essas habilidades, elas só serão incorporadas como conhecimento na hora que eu atrelá-las a conhecimentos teóricos, a conhecimentos que nos tornam participantes da sociedade, da história humana, da humanidade, né? Então eu não fico apenas num conhecimento que me ajuda a resolver problemas imediatos, problemas do dia a dia, mas eu preciso de conhecimentos que me ajudem a transpor, a transcender o cotidiano, né? A ir além. E eu acho que mais do que nunca, essa juventude precisa ser estimulada a transcender, a sair do lugar comum, a sair daquilo que é do todo dia, porque está muito cansativo o todo dia, né? Valeria, com base nessa fala, tem um autor, se não me engano, foi o Michel Yang, que disse que conhecimento é a capacidade de vislumbrar possibilidades. Isso. Né? E aí, a gente pensa assim, como que eu, como professor, vou fazer com que o conhecimento científico se torne conhecimento pedagógico? Quais saberes estão envolvidos nesse processo de transformação do científico pedagógico, que envolve conhecimento técnico, envolve estratégias. E muitas vezes, se não se tomar cuidado, se fica na estratégia, sem se pensar no conteúdo. Como articular isso? Quais saberes, quais são as dimensões de saberes envolvidas nesse processo?
Boa pergunta. Sim, o Michael Young, quando ele tem essa fala sobre vislumbrar novos caminhos e possibilidades, ele está falando, inclusive, sobre um autor chamado Bernstein, que aqui no Brasil alguns educadores têm escrito a respeito, estudado, mas não é tão conhecido, mas que fala isso. Eu preciso dar conhecimentos para que a pessoa possa ultrapassar, né? E para eu fazer isso como docente, eu preciso... A professora Vera Placo fala muito sobre as dimensões da docência. Outros autores também vão falar sobre o conhecimento pedagógico, o conhecimento do conteúdo, o conhecimento pedagógico específico do conteúdo. A gente tem uma série de teóricos falando sobre isso. Quais são essas dimensões? Bom, o professor, primeiramente, ele é um humano. Então, ele tem a dimensão afetiva, ele tem uma dimensão cognitiva ou intelectual dele, e ele tem uma dimensão política. Política não no sentido partidário, mas no sentido de relações humanas, de entender os processos de relacionamento humano, de alternâncias de poder, como é que isso se dá na mente dele, as questões de hierarquia, como é que ele lida com isso, como é que ele lida com o trabalho, essas questões são inerentes a ele. Só que no momento em que ele entra em sala de aula, ele precisa ter consciência dessas dimensões nele, porque ele irá mobilizar essas dimensões nos seus alunos, por meio do trabalho pedagógico que ele vier a desenvolver. Então, eu acho que, assim, nós, como coordenadores, precisamos sempre lembrar, né, porque Freud fala isso, né? A nossa tendência é economizar energia. E ao economizar energia, a gente começa a repetir nossos hábitos, nossas práticas, sem reflexão. E isso é normal. Mas ter um espaço para que eu possa levar os professores a sempre questionarem, lembrarem dessas dimensões, compartilharem entre si como é que você está trabalhando tal conteúdo, ou como é que você trabalha as questões afetivas com o seu aluno. O compartilhar já é um exercício de pensar e de ir tomando consciência das minhas práticas, para que elas sejam efetivamente práticas pedagógicas intencionais. Agora, quando eu vou para a sala de aula com os alunos, quando eu estou trabalhando com o processo de aprendizagem desses alunos, eu também preciso mobilizar essas dimensões, a dimensão técnica, a dimensão política, a dimensão afetiva, a dimensão cognitiva, a dimensão estética, artística, né, que são envolvidas, que a gente separa e dá nomes por questões didáticas, mas que fazem parte do nosso agir humano. Mas na hora que eu vou ensinar, eu também preciso ter didática, eu também preciso ter processos metodológicos. E ao olhar o meu conteúdo, eu preciso identificar nesse conteúdo quais dimensões eu estou podendo puxar. Como é que eu vou trazer a questão da afetividade? A minha turma está tendo um problema de relacionamento, de preconceito ou de bullying com alguém. E o meu conteúdo é matemática, eu não tenho como trazer isso. Ok, eu não tenho que trazer isso o tempo inteiro. Mas um professor que vai trabalhar na literatura ou que vai trabalhar na história poderá trabalhar isso na turma. Então, eu acho, eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, Roberto, mas eu acho que eu preciso ter intencionalidade nas minhas ações, saber o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Nós falávamos agora há pouco sobre o papel do coordenador pedagógico e a sobrecarga e o quanto a gente muitas vezes se atropela em função das burocracias e das rotinas e deixa aquela nossa função principal, que é a formação do professor, de lado.
Do mesmo jeito, eu creio que nós, professores na sala de aula, por vezes nos sobrecarregamos com a quantidade de conteúdos que temos que dar conta, e ao vermos essa sobrecarga, deixamos de pensar naquilo que a gente tem que fazer e às vezes assumimos mais do que poderíamos dar conta. Então, se eu não vou dar conta nesse momento, neste conteúdo, de trazer todas as dimensões, todas as finalidades derivadas, né, que são essenciais, eu preciso saber que eu preciso fazer o recorte. E o recorte, às vezes, vai ser trabalhar seriamente um conteúdo teórico, conceitual com os alunos, mas a forma como eu vou trabalhar pode ser respeitando uma questão estética, pode ser numa relação afetuosa com os meus alunos, ou não afetuosa mela-mela, mas reconhecendo as dificuldades que eles estão apresentando, partindo dessas dificuldades, retomando essas dificuldades. Só aí eu já trabalhei, mesmo que não explicitamente, várias dimensões da formação humana. Então, a minha prática pedagógica, e aí de novo, por que nós somos profissionais da educação? Porque nós precisamos tomar decisões intencionais voltadas para um processo de ensino e para uma finalidade, que é a formação daquele ser humano com conteúdo. Com conteúdo. Uma pergunta? Bailey, aproveitando agora, que estou vendo aqui alguns livros que estão baseados em suas pesquisas, e um deles aqui é a coordenação pedagógica, formação de professores e a gestão dos sentimentos em processos de inovação. Ele é fruto da sua tese. Dissertação. É. E uma pergunta que vem com base nisso daqui é o papel, a identidade do coordenador pedagógico. Como se constitui essa identidade? E a sua função formativa. Por quê? Quando nós falamos em formar estudantes, formar o aluno, antes de formar eu tenho que me auto-formar. Mas nós também temos responsáveis pela formação do professor. E é o coordenador, no momento de ATPC, né? E, enfim, todos os momentos é o ATPC, mas acho que o aspecto formativo está presente sempre, né? Não sei se eu estou sendo claro na minha pergunta, mas como definir, é algo difícil, a identidade do coordenador, a identidade formativa dele, a identidade profissional, que permeia várias linhas, vamos dizer assim, né? Se nós colocarmos, por exemplo, o de Barthes fala sobre as crises da identidade, né? Fala sobre identidade descritiva, profissional, pessoal, né? Me corrija se estiver equivocado a minha pergunta. Fique tranquilo, não, tá ótimo, eu entendi. Então, a tua pergunta é interessante, porque quando eu trabalhei, quando eu fiz a minha dissertação, eu era coordenadora pedagógica. E eu trabalhava, eu já estava há uns 10 anos como coordenadora, talvez nem tanto, mas nós tínhamos começado a reformulação do projeto pedagógico da instituição, do projeto político-pedagógico. E, ao iniciarmos esse trabalho, com o meu grupo de professores, nós identificamos algumas necessidades de mudança. E as mudanças nós iniciamos, eu até conto essa experiência no livro, pela avaliação. Vamos estudar a avaliação e nós precisamos mudar a avaliação que a gente tem feito, e a avaliação precisa ser mais continuada, mais formativa, menos só nos momentos de prova. Então, esse exercício foi levando o grupo de professores a propor outras mudanças. Nós envolvemos pais, etc., mas com os professores foi uma experiência muito rica, porque partia deles, né? A gente levava textos, líamos os textos e discutíamos os textos em função da prática e na proposição de criar novas metodologias. E os professores, a gente tinha a regra, obviamente, toda escola tem a sua regra de como computar suas notas e como lançar, mas cada professor tinha liberdade de
tentar propor como é que ele iria fazer essa avaliação formativa, como é que ele iria trabalhar com isso. E aos poucos eles foram, mas se eu vou trabalhar com isso, então eu vou ter que mudar tal coisa. Então eu vou ter que mudar a minha prática. E aí eles foram fazendo esse exercício. E eu entrei no mestrado. Aí eu falei, eu queria estudar como é que essas mudanças aconteceram. Porque depois de alguns anos, o que eu observava é que alguns professores avançavam muito. E outros pareciam que estavam voltando para aquilo que era mais tranquilo, que são a aplicação de provas. Então, eu queria entender o que levava à mudança, por que alguns mudavam mais, outros menos, o que gera dentro do professor o desejo de mudar, porque isso, para mim, como coordenadora, formadora de professores, era importantíssimo identificar. Então eu conto essa experiência no livro e nessa ocasião eu lidava com o teórico Vallon. Então eu cheguei nesses professores e eu avaliei também a pesquisa como um todo por meio da teoria valoniana de integração da pessoa, corpo, afeto e cognição. Então, eu fiz um trabalho com eles para entender como é que eles estavam sentindo a avaliação e como é que eles verbalizavam esse processo e o que de tudo que fizemos incentivou. E aí tem muito afeto, né, envolvido, tem muita necessidade envolvida. E Vallon fala que atender afetivamente uma pessoa num processo formativo é identificar suas necessidades e tentar suprir, trabalhar com elas. Então, o que eu identifiquei como coordenadora pedagógica é que vários desses professores, eu não havia atendido à necessidade deles. Eu propunha coisas, mas nem sempre estavam ligadas à necessidade desses professores. Então, o que eu chego à conclusão da importância de, como coordenadora, entender qual a necessidade que o meu professor, e cada um tem para desenvolver o trabalho pedagógico dele de uma maneira inovadora. O que ele precisa para ele ter coragem e segurança para trabalhar. Porque o professor, ele tem que ser, né? Infelizmente, a gente sabe que nem sempre é o que tem acontecido, mas o professor tem que ter autonomia para gerir a sala de aula dele. Porque por mais que a gente estabeleça regramentos, orientações, textos, instruções diversas, quando ele está na sala de aula, as situações são diversas e ele precisa ter condição intelectual e emocional para tomadas de decisões. Então, e para inovar, para sair do lugar comum. E para nós, às vezes, é muito difícil, porque, poxa, mas a gente combinou isso. Eu sei que a gente combinou, ele vai falar, mas na hora aconteceu. Então, essa relação de ouvir o professor, entender e caminhar com ele é muito importante para o sucesso da sala de aula. Porque, senão, não é a nossa profissão não é industrializada. Eu não tenho como pautar e pautando desse jeito, né, como às vezes a gente lê em alguns comentários, inclusive sobre a BNCC, agora o currículo está pronto. Se os alunos não aprenderam, porque o professor não ensinou, porque toda a condição está dada. Não é assim, né? Não é assim que funciona. Então eu preciso, como coordenador, nesse trabalho, ouvir, o ouvir atento, o olhar profundo para o professor. Aí, no doutorado, e esse eu não publiquei ainda vou publicar, eu entro nessa questão da identidade com o Odibar, porque eu vou olhar a identidade de professores. E com a professora Vera Placo, ela tem trabalhado muito com a identidade do coordenador pedagógico, né? Então, o que nos torna profissionais coordenadores pedagógicos, né? Aonde se constitui a nossa identidade? Primeiramente, nos nossos conhecimentos teóricos,
nas atribuições formais que nos são feitas, né, regimentalmente, na relação que estabelecemos e com os professores, aquilo que eles demandam e atribuem a nós, na relação, eu falo assim mais política, mais ampla, você se torna um coordenador pedagógico. Você vai anunciar para alguém que não é da educação, eu sou coordenador pedagógico. Coordenador, né? Que peso, que atribuição há nessa fala, né? De relação de poder mesmo. Ao mesmo tempo, eu tenho diretor, eu tenho supervisor, eu tenho secretário da educação, eu tenho um monte de pessoas acima que também estão estabelecendo normativas e atribuições para o coordenador. A identidade do coordenador é constituída nessa mescla de atribuições diversas e a forma como ele lida com essas atribuições. As que ele aceita, as que ele aceita e não concorda, mas cumpre, as que ele não aceita e não cumpre, dá um jeito, né? E assim, eu estou sendo muito honesta, né? Isso faz parte da nossa ação humana. A gente cobra dos nossos aluninhos, né, que eles não seguiram o que a gente mandou, mas isso faz parte do ser humano, né? O ser humano faz esse joguinho, isso é do humano, e a gente tem que ser honesto, transparente, conversar, falar, explicitar, até como coordenadores. Professor, eu sei que você não concorda com o que eu estou te pedindo. Vamos entrar aqui num acordo, vamos ver até que ponto, porque esse movimento da identidade, de acordo com o Odibar, eu posso extenuar a um ponto de esgotamento e de desistência da profissão, de desistência da função, de desistência desta identidade. Não sou esta pessoa, tenho que pular fora deste trabalho. Por exemplo, eu fui pró-reitora. Mas como pró-reitora, a minha... e eu convivo com outros pró-reitores, então eu começo a enxergar o quanto a minha identidade de coordenadora pedagógica, quanto a minha identidade ligada a processos formativos do dia a dia da sala de aula foram mais fortes do que a identidade de uma propositora de políticas educacionais que um pró-reitor também tem que fazer. Então, há momentos na vida em que a gente assume funções que não têm a ver com a nossa identidade. E isso pode pesar. O professor, eu acho que é muito, talvez pesado o que eu vou falar agora, mas a gente entra na profissão muitas vezes muito cedo na vida e começa a atuar. Alguns se identificam com a profissão e efetivamente amam ser professores, assumem todas as atribuições positivas e negativas como dele e trabalha com elas. As pertenças que esses professores vão assumindo. Isso é meu, isso é meu, isso é meu, eu aceito. Isso não, e eu sou professor assim, ok? Mas há professores que lutam com as atribuições, têm muita dificuldade de assumir pertenças que são inerentes ao trabalho da sala de aula. O professor é alguém que precisa ter afeto, mas precisa ter autoridade. O professor é alguém que ensina, que tem que ter organização, didática. Então, essas coisas, às vezes, nem sempre fazem parte da minha pertença. Então, como é que eu vou lidar com isso? Vou correr atrás e tentar melhorar? Ou isso vai me esgotando a tal ponto que eu tenho que desistir? Né? E aí eu falo isso porque os índices que nós temos de desistência da profissão são muito grandes. Os índices de pedidos de licença, de esgotamento, a gente sabe que são muitos, porque as atribuições estão sendo superiores à condição de assumir essas pertenças. E isso tem a ver com momentos de vida, isso tem a ver com
as situações sociais, econômicas, políticas. Então, mas tem a ver com também a minha condição de refletir sobre a minha profissão, sobre as minhas intencionalidades, sobre as finalidades da educação e as finalidades que eu atribuo como professor à educação. Tem coincidência nessas duas nessas duas finalidades? Como é que eu posso fazer para que elas coincidam? E aí eu acho que entra o papel do coordenador, né? Nesse processo formativo que você fala do ATPC, né? Do trabalho pedagógico semanal, mas tem a ver também com aquela relação que o coordenador estabelece com o professor num processo formativo contínuo, que a gente fala da avaliação contínua, a gente fala do processo formativo na sala de aula, com o professor a mesma coisa. Eu caminho com ele em processos contínuos. E é que você trouxe um ponto que eu acho bem importante nessa questão, né, dos saberes, da competência do professor coordenador, referente à formação, né? Pensei sempre essa questão do ATPC como uma maneira do coordenador auxiliar o professor a ter um impacto positivo em sala de aula. Mas quando você traz essa situação do sentimento, da escutativa do coordenador para esse professor, eu acho super importante, porque é essa escutativa que vai levar esse professor para o conflito, né, para a tensão. É muito interessante também deixar isso bem claro. Inovação não tem necessariamente a ver com recursos tecnológicos. Opa. A inovação eu acho que é um meio, é uma maneira de ser, de se construir. E falando nisso, eu vejo que você trouxe um livro chamado Inovar para Mudar a Escola. E no capítulo 6 tem um dos desafios que o José Augusto Pacheco fala, que é o desafio da inovação. E também, atrelado a isso, dentro dos vários desafios que ele sinaliza, o desafio socioemocional. E isso está muito presente na aula. Inclusive tem um livro que fala que, o título do livro, inclusive, é A Aula como Acontecimento. A aula é um acontecimento que se constrói a partir de pessoas diferentes, iguais, porém diferentes, que é o desafio da visão cosmopolita, né? É ter consciência que dentro de uma sala, eu tenho vários mundos distintos. E eu, como professor, eu tenho que dialogar com esses mundos. Para isso, eu tenho que inovar. De tal maneira que o socioemocional apareça, não o socioemocional numa perspectiva emocionada, mas a inteligência emocional de saber se aproximar do outro, de tal maneira que você veja a aula cumprindo a sua finalidade formativa. E nisto, falta coisa para fazer uma pergunta. E nisto, a gente pensa no professor engajando esse estudante a partir de sua prática. Como o professor pode desenvolver essa consciência? Acho que assim, primeira coisa é consciência, né? E ele trabalha com conhecimento, que requer estratégias e requer reconhecimento do outro. Como desenvolver isso? Que profissão linda que a gente tem, né? Se eu tivesse que recomeçar minha vida e eu tô aqui beirando 60, eu comecei com 5 anos, isso é. Mas se eu tivesse que recomeçar, eu recomeçaria como professora. Mais uma vez, eu entraria sabendo de tudo, eu voltaria a ser professora. É uma profissão linda demais. E essa ideia da aula como acontecimento, ela traz para a profissão docente uma responsabilidade tão grande. Paulo Freire fala disso na pedagogia da autonomia. Né? Eu preciso ser responsável por aquilo que está acontecendo no processo de aprendizagem dos meus alunos, eu coordenador com os meus professores. E assim, eu estou o tempo inteiro, eu quero deixar isso bem, fazendo uma analogia, eu quero espelhar a relação coordenador com o professor e a relação professor com o aluno.
elas, inclusive, aquilo que, com a maneira com a qual eu vou me relacionar com esse coordenador se reflete na maneira como ele se relaciona com o aluno na sala de aula. Então, sim, esse processo de inovação, a sala de aula envolve aspectos socioemocionais, ponto. Eu não preciso de um planejamento em que eu identifique quais são as habilidades socioemocionais que eu quero trabalhar no meu aluno, porque eu vou trabalhar. Na hora que eu estou na sala de aula, lidando com a conversa fora de hora, com a necessidade de parar para prestar atenção para ouvir o professor, ou para resolver um problema, ou na hora que eu estou no trabalho de grupo, não está colaborando com os colegas, ou quando acaba o trabalho que eu vou limpar aquele espaço, ou quando eu vou comunicar para um colega a apresentação do meu trabalho, a questão da estética, do cuidado, da linguagem, está sempre envolvendo uma habilidade socioemocional, ela está sempre presente. O professor precisa ter clareza da intenção dele, ligada ao conteúdo. Agora, na sala de aula, isso vai surgir sempre. E aí, você fala assim, inovação, tecnologia, você falou de inovação, de tecnologia e de socioemocionais, né? Hoje em dia está na moda falar de inovação, está na moda falar de tecnologia e está na moda falar das habilidades socioemocionais. Mas tecnologia, tudo que eu fizer nessa sala de aula, que seja um recurso para meu aluno aprender, é tecnologia. Eu tenho acesso hoje, mais do que no passado, a tecnologias que me permitem desenvolver o meu trabalho pedagógico com mais precisão, talvez com mais criatividade. O Antônio Nova, num texto dele, ele fala que hoje, com a tecnologia, nós temos condições de pôr em prática as teorias de Vygotsky, de Piaget, de Vallon, lá de trás. Eles não tinham a tecnologia e pensaram em todo o processo. Mas o processo educacional continua o mesmo, que é identificar quem é esse aluno, quais são os conhecimentos que ele tem, as experiências que ele tem, ligada ao conteúdo que eu quero ensinar, sejam experiências paralelas ou diretamente ligadas. Como é que eu vou trazer isso para introduzir o meu assunto, o meu trabalho? Aí eu estou usando uma tecnologia educacional, eu estou fazendo planejamento de aula. E aí, a inovação, eu acho, Roberto, que todo semestre, quando eu vou preparar a aula para os meus alunos lá na pós ou na graduação, conteúdo mesmo, né? Na graduação eu dou aula de escola e currículo. O conteúdo é o mesmo, inclusive eu sou professora no EAD. Então, tem uma plataforma com os textos. Todo ano eu ponho texto adicional. Todo ano eu mudo a videoaula, eu não dou a mesma videoaula, eu dou outra, porque isso é inovação. O professor inova o tempo inteiro se ele estiver em contato com as discussões em torno do assunto que ele está trabalhando. Os exemplos vão ser outros. Sempre vai ter alguma coisa inovadora. Se ele não estiver trazendo essa inovação, ele está cansado, ele está precisando de estímulos para poder enxergar umas pitadinhas novas aí, aqui e acolá. Tecnologia, eu acho importante e acho que nós temos que usar a tecnologia. Mas ela não pode ser ela não é o fim. Ela não é um fim. Ela nem é a finalidade da educação. Ela é meio. Ela é linguagem.
A tecnologia, né, é um recurso. É um meio para que nós desenvolvamos um trabalho de maneira mais assertiva muitas vezes. Né? Ela é uma linguagem, a tecnologia é uma linguagem. Então, por meio dela, muitas vezes, eu vou olhar o conteúdo de uma maneira diferente. Eu vou perceber nuances que, dependendo da faixa etária do meu aluno, nuances que eu não via antes. Se eu uso um YouTube, um filme, um documentário sobre determinado assunto, muitas vezes eu vou colocar esse aluno dentro daquele assunto da Segunda Guerra em contato com outras perspectivas e imagens que ele não tinha tido antes, porque a tecnologia me propiciou isso. Então, ela tem uma linguagem poderosa, mas eu não posso perder de vista como docente que eu a uso para alcançar um fim, que é a transformação desse meu aluno, ou a formação integral, afeto, e corpo, e o conhecimento que ele precisa dominar. Marili, falar de educação é um tema amplo e sujeito a diversas ramificações, e diante disso, eu creio que com base na sua fundamentação prática, teórica e afetividade relacionada a este tema, nós corremos o risco de ficar aqui até o final do dia. Em decorrência disso, acho que o que nos cabe neste momento é agradecer a sua predisposição em vir até aqui e compartilhar conosco o seu conhecimento tão profundo, tão vasto. E por mais que nós agradeçamos, não vai ser suficiente. Eu é que agradeço, Roberto e Eliana, a oportunidade de estar aqui com vocês, nessa rede, né, nessa diretoria de ensino. Eu acho que vocês têm um trabalho muito importante, poderoso, e eu fico honrada de poder participar. E eu quero vir mais vezes, eu quero vir em outros momentos, conversar outros assuntos, e quero também deixar para todos aqui aberta a possibilidade de também entrar em contato, né? Professor tem que saber que pode conversar com o professor, né? Professor sempre. Então, eu trabalho, né, na Universidade Mackenzie. Meu e-mail é o meu nome, marili.vieira@mackenzie.br. Eu tenho um grupo de pesquisa que vocês podem, né, procurar na rede, no site, né, na internet, é o www.geics.com.br, GEICS, né, que é Grupo de Estudos Interdisciplinares em Currículo e Sociedade. Eu convido-os a mandarem e-mail, inclusive para o GEICS, querendo participar do grupo, à vontade. Eu tenho contato aqui com o Roberto, com a Eliana, os eventos que nós fizermos, a gente divulga. Aliás, teremos o segundo, eu acho que é o 6º Seminário Internacional, agora em outubro, vai ser na primeira semana de outubro. A gente abre para professores da rede participarem. A gente vai ter, inclusive, uma sessão voltada para professores de escola básica, com apresentação de trabalhos, de discussões, de situações de ensino que vocês vivenciam. Porque a universidade não pode se distanciar dessa sala de aula. A universidade tem que estar junto. Mais do que nunca, as diretrizes curriculares de formação de professores têm apontado a necessidade de formarmos os nossos futuros professores em parceria com os professores que estão atuando na rede. Então, eu acho que nós temos que estreitar cada vez mais a nossa parceria, o nosso trabalho conjunto, porque nós não temos as respostas. Se você pensar, né, nas coisas que eu compartilhei,
Claro que eu estudei muito, eu adoro, eu gosto, mas sempre ligado à prática, sempre ligado àquilo que acontece na sala de aula. Então, quem está na prática tem os problemas e as respostas. Quem está na prática está ali com todas as situações, exemplos, discussões, discordâncias do que a teoria fala, está ali na sala de aula. Então, quanto mais estivermos juntos, eu acho que mais a gente pode caminhar no sentido de melhorar a educação no Brasil. A gente sabe, a gente não precisa florear meio de campo, nós estamos mais de 50 anos atrasados com os nossos processos educacionais no Brasil. A formação de professores, a última diretriz que foi efetivamente implementada foi a de 2006. São 20 e tantos anos já com a mesma diretriz. Em 2015 sai uma que não foi implementada por todas as instituições, porque antes dela ser cobrada veio uma de 2019. A de 2019 foi rechaçada, tinha muitas questões delicadas, realmente, não dava para implementar. Já saiu uma que está sendo discutida para ser homologada. Então, olha quanto tempo para pensarmos que professor queremos. E a sala de aula está acontecendo. Dinâmica, viva. E esses alunos que estão entrando para serem professores são alunos que estão saindo da escola básica com essas deficiências que vêm vindo da formação de professores de décadas. Então, nós temos que correr atrás disso para poder passar na frente, né, de alguma maneira. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Sem palavras para agradecer mais uma vez. E nesse momento nós encerramos, deixando mais uma vez o nosso convite para que você se inscreva em nosso canal Leste 3 Pod.